Deus te sustentará. Olá pessoal, muito bom dia. Vamos a mais uma oração da manhã. Lucas capítulo 10, versículo 4 diz assim: Não levem bolsa, nem saco de viagem, nem sandálias, e não saúdem ninguém pelo caminho. Versículo 7: Fiquem naquela casa e comam e bebam o que lhes derem, pois o trabalhador merece o seu salário, ou o trabalhador é digno do seu salário. Não fiquem mudando de casa em casa. Fala pessoal, olha só essa novidade. Antes de você assistir a mensagem de hoje, acesse o site aí prlucasfranco.com/cursos. Vejam só, agora nós temos cursos mais breves, cursos menores. Saiba tudo sobre o fim dos tempos por apenas R$ 17,90, batismo no Espírito Santo, conhecendo Deus, ou seja, conheça o Deus da Bíblia mais profundamente, os dons espirituais, disciplinas espirituais, ou seja, como orar mais, como jejuar, qual a melhor forma de ler a Bíblia Sagrada e guardar os seus ensinamentos. Já se sentiu vazio? Olha essas aulas aqui sobre completo em Deus, enfim, e muito mais. Temos muitos cursos breves aqui e por um preço muito baixo, entre R$ 12,90 e R$ 17,90. Então, chega de desculpas e mergulhe no conhecimento da Palavra de Deus. Agora, vamos ao nosso vídeo de hoje. Então, aqui, o contexto desses versículos aqui é que Jesus estava enviando 70 ou 72 discípulos para evangelizar e pregar em várias cidades. E Jesus diz para eles: não levem bolsa, não levem sandália extra, não levem casaco extra. Ou seja, eles não tinham que levar bagagem, até porque eles iam caminhar bastante. Mas Jesus disse para eles não levarem coisas a mais, porque eles tinham que confiar que Deus ia prover na vida deles, que Deus ia sustentar eles no caminho. E também não era nem para eles cumprimentar as pessoas no caminho, porque as pessoas podiam perguntar: para onde vocês estão indo? E se eles dissessem para onde estavam indo e eles estavam ali sem levar nada, as pessoas podiam dizer: ah, então leva isso, leva aquilo. Mas não, Jesus estava dizendo que Deus iria prover para a vida deles quando eles chegassem lá nas cidades que eles tinham que chegar. Quando eles chegassem no rumo, Deus iria prover tudo que era necessário, porque alguma família ia receber eles na sua casa, iam dar alimento, iam dar hospedagem, iam dar água, enfim, iam dar tudo, iam fornecer para eles tudo que era necessário para eles cumprir a missão naquela cidade. E Jesus continua falando, dizendo que o trabalhador merece, o trabalhador é digno do seu salário. E aqui Jesus está falando dos trabalhadores da obra do Senhor. Esses homens não fariam qualquer outra coisa a não ser pregar a palavra de Deus, fazer a obra de Deus quando chegassem naquelas cidades. Aqui haviam homens que antes eram cobradores de impostos, antes eram pescadores, mas agora Jesus está enviando eles para uma missão maior, porque eles agora iriam pescar homens. Eles agora iriam servir diretamente ao Senhor no ministério, evangelizando pessoas. Sabemos que nos nossos dias, e até naquela época, haviam discípulos e inclusive apóstolos que às vezes, dependendo do tempo, eles também trabalhavam com outras coisas. Por exemplo, às vezes Paulo, ele fazia tendas para se sustentar nas missões, mas tinha vezes que ele parava de fazer tendas e ele se entregava completamente ao ministério da palavra. E a gente vê que Jesus no início, ele trabalhava como carpinteiro, mas quando ele fez 30 anos, ele se entregou totalmente à missão, à vocação, ao ministério, e ele precisava confiar que Deus iria prover, e Deus realmente provia para aquela missão. A Bíblia mostra que mulheres que eram ricas, que eram mulheres influentes na época, elas ofertavam no ministério de Jesus, e assim ele e os seus discípulos podiam continuar pregando o evangelho. Algumas pessoas podem pensar assim: ah, mas se tu quer pregar a palavra de Deus, tu tem que trabalhar com outra coisa para sustentar tua família. Mas pense comigo, meus irmãos, imagina, todos nós queremos chegar na casa de Deus e ouvirmos diretamente a Deus, ouvirmos a palavra de Deus de forma fiel, poderosa. E é maravilhoso quando a gente pode ouvir com qualidade, saber que é Deus que está falando. E isso é maravilhoso, isso pode ser fornecido quando aquele servo de Deus
quando aquele pregador, aquele pastor, enfim, ele consegue viver em tempo integral na obra do Senhor, dedicando tempo à oração, dedicando tempo à meditação, leitura bíblica, porque aí quando ele chegar no púlpito para pregar, ele não vai falar besteira, ele não vai falar de si mesmo, vai falar da palavra de Deus. E eu sei que infelizmente muitos, mesmo vivendo integralmente, às vezes vão lá e falam o que não devem, não dão a palavra de Deus, porque às vezes são covardes e querem se beneficiar. Mas Deus tem os seus que são fiéis. Não é porque alguns fazem coisa errada que todos fazem coisa errada. Não, Deus tem os seus que são fiéis. E a Bíblia mostra, o trabalhador é digno do seu salário. E a gente vê que os discípulos, os apóstolos, lá em Atos, a gente vê que eles dedicavam muito tempo à oração e ao ministério da palavra. E quando eles saíam nas ruas, eles passavam, a sombra de Pedro se projetava sobre as pessoas eram curadas, quando eles pregavam, as pessoas eram salvas. Então, a gente vê que eles continuaram acreditando que Deus iria prover tudo que era necessário para eles cumprirem o chamado, cumprirem o ministério. Então, se Deus tem te chamado para isso, não tenha medo. Sim, Deus pode te dar estratégias, como te dar livros, enfim, te dar cursos, como tem me dado. Pode te dar outros tipos de estratégia também, mas de alguma forma Deus vai prover na tua vida se Ele realmente te chamou para isso. Então não tenha medo, não tenha medo, simplesmente vá e faça a vontade de Deus. Confie que Deus vai te sustentar de alguma forma. Vamos orar ao Senhor? Mas antes de orar ao Senhor, também eu quero falar uma última coisa, que a Bíblia fala que o apóstolo Paulo dizendo que ele e Barnabé semeavam as coisas espirituais na vida das pessoas, que era o ensinamento da palavra de Deus. E isso mudava a eternidade das pessoas, mudava a vida das pessoas. Não apenas a eternidade em relação ao futuro, espiritualmente falando, mas mudava completamente a vida das pessoas naquele momento ali. E por gratidão, Paulo falou que era justo, já que ele semeava as coisas espirituais na vida das pessoas, ele disse que era justo que as pessoas também semeassem na vida deles aquilo que era material. Então a gente vê que é justo quando a palavra de Deus fala que as pessoas contribuam sim e demonstrem a sua gratidão com servos de Deus que se dedicam para ensinar e evangelizar as pessoas. Vamos orar ao Senhor? Senhor nosso Deus e nosso Pai, em nome de Jesus, Pai amado, se conosco, Pai. Eu quero aqui publicamente demonstrar a minha gratidão a Ti, Senhor, por todos esses anos, desde 2011, Pai. O Senhor tem nos mantido, Senhor, na Tua presença, servindo ao Senhor integralmente. O Senhor tem abençoado, Pai, a minha família, em nome de Jesus, Pai. Eu oro a Ti, Senhor, que o Senhor abençoe da mesma forma, Pai, aqueles que sentem no seu coração, ardendo, Senhor, um chamado, Pai, de viver fazendo a tua obra, Pai, em nome de Jesus. Muitas vezes não teremos em abundância, mas teremos aquilo que é necessário, Pai, para vivermos uma vida justa e piedosa diante do Senhor. Mas sabemos que se formos fiéis no pouco, sobre o muito, o Senhor nos colocará, Pai. Em nome de Jesus, abençoa. E eu oro a Ti também, Senhor, para que os meus irmãos também aprendam, Senhor, com esse vídeo, a demonstrarem a sua generosidade. E eu não digo em relação à minha vida, mas em relação a pessoas que têm servido a eles espiritualmente, Senhor, ensinando a palavra de Deus, pastoreando suas vidas, Pai, em nome de Jesus, pois é justo. Essas pessoas que trabalham dessa forma, servindo ao Senhor, é justo e são dignas, merecedoras do seu salário, de receberem uma retribuição de todo esse esforço de se gastar na Tua presença e na obra do Senhor. Em nome de Jesus Cristo, amém. Confie, Deus te sustentará. Peço aos irmãos, se você tem sido edificado pelos vídeos, peço que você acesse o site prlucasfranco.com/cursos. Você verá ali muitos cursos bíblicos com conteúdos preciosos em valores de 12 a 18 reais. É muito baixo esse valor, é menos do que um lanche de sexta-feira. E você vai aprender coisas preciosas da palavra de Deus ali. São cursos curtos, mas que têm ensinamentos poderosos para a tua vida. Então, não dê desculpas. Tempo não é desculpa porque o curso é curto e também o preço não é desculpa porque o preço é baixo, de 12 a 18 reais. Se inscreva lá, prlucasfranco.com/cursos.
cursos e tenha mais intimidade com Deus, aumente a sua fé e seja mais sábio, seja ainda mais útil nas mãos do Senhor. Peço que você se inscreva nesse canal, deixe o seu joinha, compartilhe esse vídeo, essa palavra com alguém que está precisando e deixe aí nos comentários dizendo o que você achou desse conteúdo. Que Deus abençoe a sua vida, um grande abraço e até amanhã, se Deus quiser.